Olá, e vamos para mais uma aula do nosso preparatório de Filosofia do Direito para o Enem. Hoje trataremos sobre direito, poder e sociedade. Hoje é dia daqueles assuntos mais espinhosos da filosofia do direito, ou seja, as relações de poder que advêm do direito, os efeitos do direito na sociedade, como que tudo isso ocorre, como que tudo isso interage, como que tudo isso pode ou não interferir na vida dos indivíduos, né? Vamos começar falando sobre Estado e dominação em Max Weber. Aliás, Weber está escrito errado, Weber é com um B só, gente, tá? Ao discorrer sobre fundamentos do poder, o autor enumerou as formas de legitimidade da dominação. Primeiro, o que é dominação? O que o Weber quer dizer quando ele fala de dominação? Ele quer dizer sobre o exercício de poder de um indivíduo sobre o outro, ou de uma classe de indivíduos sobre a sociedade. Como nós tínhamos a aristocracia e os governos oligárquicos gregos, como nós tínhamos as famílias monárquicas durante a Idade Média e até hoje, né? Por mais que hoje em dia esse poder absoluto das monarquias acabou se diluindo em muito com os parlamentarismos constitucionais monárquicos, né? Temos a legitimidade carismática, primeiro, né? Ou seja, essa legitimidade da dominação, o indivíduo consegue controlar, ou o grupo de indivíduos, né? Ele consegue controlar a sociedade porque ele é muito querido, ele é muito simpático, ele é adorável, né? Então, temos aqueles ditadores carismáticos. Querendo ou não, foi assim que Hitler alcançou o poder, né? Por mais que ele não pareça hoje em dia, mas ele foi um líder muito carismático à sua época. E considerando o padrão de simpatia dos alemães e de carisma deles, é até compreensível, né? Qualquer um que fale mais de meia dúzia de palavras e articule um bom discurso acaba se tornando uma pessoa muito carismática nos padrões alemães, né? Porque eles são esse tipo de povo. Mas, enfim, é uma legitimidade que vem das qualidades do governante. Ou seja, são figuras que concentram em si um certo ideal do indivíduo, um certo, como que eu posso dizer? Não apenas um ideal daquele indivíduo como um bom homem, como um homem exemplar, digno, até bonito e bem articulado, né? Podem ser qualidades de um governante. Então, através desse carisma, o indivíduo ele consegue conclamar a população a apoiá-lo. E é isso que acontece em todos os regimes totalitários. Porque não pense você, que os regimes totalitários eles ocorrem como um golpe de Estado, por assim dizer. Não. Governos totalitários eles ocorrem porque os membros da sociedade, os indivíduos que dela fazem parte, eles apoiam aquele tirano, aquele ditador, justamente porque inicialmente ele se mostra como uma pessoa carismática, uma pessoa acessível,
uma pessoa ideal, por assim dizer, né? Então, seja Hitler, seja Mussolini, seja o próprio Che, o Fidel, seja Getúlio Vargas, Pinochet, Mao Tse-tung, enfim, todos esses, os próprios ditadores russos como Lenin, Stalin, eram pessoas que para a população eram extremamente carismáticas. Então eles chegaram até o poder justamente através desse carisma, através de um bom discurso, através da famosa voz de veludo e palavras de mel, né? Então eles falam e eles se comunicam de forma a atrair para eles o carinho da população. Tudo isso como uma forma de chegar ao poder e, principalmente, mantê-lo. Porque por mais que você seja um ditador cruel e sanguinário, você tem que manter a grande parte da população ao seu lado. Não adianta você ser um ditador e ter que massacrar toda a tua população porque ninguém gosta de você, né? Meio que perde todo o propósito de você ser um ditador e de você controlar um país, né? Então, essa questão do personalismo político é justamente isso. Você tem lá um líder carismático, um líder bem articulado, um líder que as pessoas consigam olhar e falar: cara, o que esse cara tá dizendo é massa, hein? Pô, ele tem razão, eu tô apoiando ele. Que foi essencialmente o que aconteceu com Hitler quando ele virou governante da Alemanha, né? Ele falou: gente, vocês não estão vendo? Olha o que aconteceu com a gente na Primeira Guerra, olha o estado que esse país está, olha todas as desgraças que estão acontecendo. Você tem comida na tua mesa? Não, você não tem comida na tua mesa. Se você não tem comida na tua mesa, tua vida tá ruim. E a gente tem que reverter isso. Isso é culpa de quem? Isso não é culpa sua, não é culpa de você estar desempregado. Isso é culpa dessa sociedade toda que antigamente aceitou pacato todas as decisões de governos externos, nós aceitamos essas sanções, nós comemos o pão. Então, não mais. Eu vou garantir que isso não aconteça mais. Eu vou garantir que você tenha comida na tua mesa, eu vou garantir que você tenha um emprego que te coloque essa comida na mesa. Eu vou fazer a Alemanha voltar a ser o grandioso país que era antes. Acho que a gente já escutou isso antes, né? Nós escutamos isso recentemente. Enfim, Reagan, quando foi eleito, ele não tinha um discurso tão diferente disso. Ele não tinha um discurso tão diferente de restaurar a grandeza do país. E eu não digo que isso é um discurso ruim em si. A motivação, tanto a própria motivação de Hitler era boa. E, claro, longe de mim defender qualquer atrocidade que o nazismo tenha cometido. Mas o intuito de restaurar a grandeza e a dignidade de suas pessoas é em si um objetivo bom. E aí a gente vê a diferença entre governantes. Reagan fez isso de uma forma boa. Hitler fez isso de uma forma ruim porque cometeu um genocídio, muitas pessoas morreram, ele mandou para a câmara de gás centenas de milhares de pessoas. Aliás, não foram centenas de milhares, mas foram milhares de pessoas que foram executadas, entre judeus, gays, negros, ciganos e diversas outras minorias, né? Mas enfim, eu acabei divagando um pouco. E sempre tem o exemplo aqui, quando a gente fala de legitimidade carismática, quando nós falamos de líderes carismáticos, de pessoas que têm essa capacidade de concentrar em si o poder e basicamente
de fazer esses apelos emocionais à população por conseguirem articular essas coisas, é sempre bom lembrar de um ótimo filme que explica esse conceito, que até onde eu sei a grande maioria das pessoas já viu, que é A Onda. Se você não viu, tá aí uma ótima recomendação. Quando você estiver dando um tempo do seu vademecum no final de semana, porque você tá desesperado para a segunda fase da ordem, e tá lá lendo como você constrói uma peça de falência de empresa, ou você está se preparando para a primeira fase e está lá desesperado se perguntando, afinal de contas, o que é uma lei ex tunc, o que é uma lei ex nunc, porque você já esqueceu do primeiro período de faculdade, que é quando você aprendeu latim, né? Então tem isso. Mas enfim, esse filme fala justamente disso. É um experimento social que ocorre dentro de uma sala de aula, onde o professor demonstra como que ocorre o processo de nascimento de um governo totalitário. E isso independente de qualquer pensamento ou viés ideológico que as coisas possam ter. Enfim, o filme simplesmente mostra como o carisma do indivíduo pode levar a extremos. É baseado inclusive numa história real e pá e tal. Legitimidade tradicional. As instituições de poder representam a tradição local. Exemplo típico ocorre nos regimes monárquicos. Ou seja, eu tenho poder porque meu pai tinha o poder e o pai dele antes dele e o pai do meu avô antes dele e assim por diante. Nós estamos governando esse país há gerações e isso deve continuar dessa forma. Coreia do Norte, basicamente. Ninguém votou. Quer dizer, existem eleições na Coreia do Norte, claro que existem. Só que só tem um candidato, né? Então fica meio difícil. Então, o Kim Jong-il tá lá hoje, antes dele era o pai dele, o Kim Jong-un, e antes dele era o vô dele, o Kim Il-sung, né? Então, a tradição de que aquela família governa o país é o que mantém aquela família governando o país, né? É meio que um raciocínio cíclico assim, mas é como funciona. Porque em algum momento eles venceram uma guerra, venceram alguma coisa e se tornaram os governantes daquele povo, né? Mais ou menos como as guerras das casas monárquicas inglesas na época das revoluções e das grandes guerras que ocorreram pelo poder na Inglaterra. Foi também como mais ou menos os escoceses tentaram manter o seu próprio reinado, porque a Escócia é um reinado em si, e hoje em dia é subordinado à Rainha Elizabeth, ao reinado da Inglaterra e Grã-Bretanha. E, enfim, vocês entenderão bem a ideia. Legitimidade legal ou burocrática. As relações de poder são regidas pelos procedimentos estabelecidos na lei. O conceito de legitimidade é racional, pois é a lei que legitima o governante. Esse é o modelo predominante nas democracias representativas. Ou seja, existe uma rotatividade de poder porque tem uma série de mecanismos legais que dizem quem terá a legitimidade da dominação por determinado período. Então, tivemos eleições, venceu o candidato X, então ele tem a legitimidade durante aquele período, né? Novas eleições, venceu o indivíduo Y, ou o indivíduo X foi reeleito. Então, a democracia representativa basicamente garante que haja uma rotatividade de poder, porque existem mecanismos legais impedindo que aquele poder se perpetue perpetuamente, né? Michel Foucault, aquele careca francês. O direito às instituições disciplinares, segundo Michel Foucault. Então,
Michel Foucault é super conhecido pelo vigiar e punir, que a gente estuda lá na teoria do direito penal, quando ele trata da teoria do panóptico, da vigilância completa do prisioneiro. Mas ele foi um estruturalista que estudou muito as relações de poder da sociedade, né? E ele criou o conceito de que não existe relação que não seja baseada em poder de alguma forma, né? Então, ele era um estruturalista justamente porque ele faz uma reconstrução de como as estruturas sociais funcionam, né? Então, dentro do Vigiar e Punir, ele fala aqui sobre suplício, disciplina e punição. E o que isso quer dizer, né? Nós estamos falando de formas de você condenar o indivíduo, ou seja, formas de você exercer poder sobre o indivíduo. Então, quando ele fala de penas onde havia o suplício, ou seja, que são penas que são extremamente cruéis, que exigem que a pessoa se humilhe para que aquela punição acabe, como, por exemplo, torturas e coisas do tipo, né? Quando ele fala desse tipo de pena aqui, então, quer dizer que a eliminação delas, dos sistemas punitivos, não foi por uma questão de humanidade, né? Mas para evitar a brutalização do povo. Como assim evitar a brutalização do povo? Porque a partir do momento que o Estado, que a estrutura maior de poder da sociedade, ela fica embrutecida, ela fica violenta e cruel e repressiva, a sociedade também passa a adquirir um tom agressivo e cruel e implacável e impiedoso. Então, evitar a brutalização do povo é justamente isso, né? É você ter essas garantias, é você ter essas visões de que o povo não acabe se tornando aquilo que o Estado é, ou seja, truculento, bruto e cruel em mais do que um aspecto. Então, o que você precisa punir, segundo Foucault, é o comportamento e não a pessoa. Ou seja, você tem que esforçar-se por inibir que aquela conduta volte a acontecer, né? E é para isso que entram as estruturas de disciplina social, que vem desde a mais tenra idade, com a família, para inibir que você faça determinada coisa. A famosa cintada, né? Quando você é criança, você faz alguma coisa errada, sei lá, você viu o dinheiro dando sopa um dia lá em casa e decidiu pegar. Pois é, peguei o dinheiro. Aí sua família descobre e você leva uma cintada, né? Para quê? Para que você não cometa aquilo de volta. Ou se você tem uma família um pouco menos rígida, os pais sentam com a criança, explicam para ela porque que aquilo é errado, e patatá, patatá, patatá. E a criança, através daquela explicação, vai entender que ela não pode cometer aquela conduta porque ela é socialmente reprovável. Na escola, por exemplo, se você gazeia a aula, você vai lá ficar na salinha da detenção. Vai ficar de castigo. Então, a punição ela é necessária para garantir a ordem social, né? E essa garantia da ordem social ela é importante por quê? Para evitar um estado de barbárie, de cada um faz o que bem quer, e se cada um faz o que bem quer, isso pode acarretar gravíssimos problemas. Poder simbólico, né? Que é inclusive o nome do livro do Bourdieu, que ele diz que o direito é um poder simbólico por excelência. Como assim, né? Porque as normas jurídicas são símbolos com força para controlar a conduta dos seres humanos.
Isso é uma coisa que nós todos entendemos meio que subliminarmente. Porque é aquela ideia, se é crime é melhor eu não fazer, porque existe uma punição para isso, né? Então é isso que ele fala com a questão de símbolo de poder do direito, né? Porque aquilo representa a capacidade que o Estado tem de reprimir determinadas condutas. Já as ideologias, segundo Bourdieu, são determinadas pelos interesses de classes e pelos interesses específicos daqueles que a produzem e pela lógica específica do campo de produção. Então, aqui nós podemos ver uma evolução do pensamento hegeliano, principalmente hegelianismo de esquerda e, por consequência, marxismo, que diz que são interesses de classes. Sendo interesses de classes, isso quer dizer que aqueles poderes simbólicos, eles vão, inclusive, sofrer mudanças conforme o círculo social que elas estão envolvidas. E, se depende do círculo social em que elas estão envolvidas, esses poderes, essas capacidades punitivas mudam conforme cada esfera social que existe, né? E, nisso acontecendo, a gente entra em lógicas, por exemplo, de lei do morro, né? Se o traficante mandou fazer uma coisa, ou mandou não fazer tal coisa, você simplesmente não faz, porque você vai para o micro-ondas, né? E para o micro-ondas nunca é uma coisa boa, a não ser que você esteja preparando um bolo de caneca. Me deu uma fome agora. Bolo de caneca é uma coisa boa, né? Enfim. E a partir dessas estruturas simbólicas de poder, elas não precisam necessariamente serem normatizadas ou estatais. Elas existem nos mais diferentes círculos sociais. Então, determinadas famílias têm determinadas regras de conduta que são um poder simbólico. Simbólico por quê? Porque elas por mais que possam não existir concretamente, mas se você não agir de tal e qual forma perante aquele círculo social, você automaticamente é ostracizado dele e dessa forma punido. Se nós estamos falando de punição aqui, nós estamos então pegando aquele conceito lá de estrutura de poder do Foucault, né? E a partir disso, nós conseguimos analisar melhor as dinâmicas sociais de dominação. Através disso, a gente consegue entender algumas coisas mais simples. E às vezes não tão simples, como por exemplo, por que rico anda de sapato em casa, né? Isso foi uma coisa que um amigo meu muito querido uma vez falou: eu nunca vi rico andando descalço. Eu acabo usando isso de exemplo, né? Você já viu uma pessoa muito rica andando descalça? Tirando, sei lá, numa praia? Não, você não vê. Por quê? Porque isso meio que colocaria eles no mesmo nível que a plebe. Então é uma conduta que os ricos evitam, né? Modernidade líquida. O conceito foi desenvolvido no início do presente século pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Ou seja, Bauman, quando ele criou a teoria da modernidade líquida, é exatamente isso, né? A sociedade não tem uma forma rígida, não tem uma forma fixa. As coisas acontecem atualmente numa velocidade tão rápida, numa velocidade tão grande, que não existe mais solidez em nada no convívio social, né? Então tudo se modifica muito rapidamente. Então os conceitos de moralidade, os conceitos de lei, os conceitos de justiça, inclusive, eles são constantemente alterados e alteráveis. Ou seja,
O Bauman diz que a comunidade ideal é um mundo que oferece tudo o que se precisa para levar uma vida significativa e compensatória. É importante para o indivíduo participar do meio e interagir com ele, mesmo que haja dicotomia entre liberdade e regras. Bom, nós sabemos de uma grande tradição histórica que o convívio em sociedade exige as liberdades negativas, né? Então ele exige regras, ele exige que nós nos impeçamos de praticar determinadas condutas. E o que é um mundo que oferece tudo o que se precisa para levar uma vida significativa e compensatória? O que é uma vida significativa e compensatória? O que torna uma vida significativa? Bom, aqui a gente está tratando de conceitos extremamente subjetivos, então acho que fica um pouco complicado entrar nisso. Mas é basicamente uma sociedade onde as pessoas conseguem realizar as suas potências, por assim dizer. Então aqui, nós já sabemos que o direito é um sistema de controle social. Nós já sabemos que o direito, ele busca trazer determinadas ideias, determinados conceitos, determinados pensamentos para dentro da sociedade, né? Então, o sistema social é formado através da interação humana. Então, o sistema jurídico nada mais é que um produto dessas interações e de uma forma a garantir uma melhor uma melhora desse convívio social, inclusive, né? Então, considerando todos os sistemas sociais existentes, o direito é só mais um deles, né? Que nasce a partir dessa interação dos indivíduos e da necessidade de garantir um melhor funcionamento dessas relações. Aí temos a ideia de acesso à justiça, né? Mauro Capelletti, na década de 70, no ano de 1970, ele realizou um estudo sobre essa questão do acesso à justiça, né? Que apontou como solução para os obstáculos econômicos a criação de mecanismos institucionais. Ou seja, tem que haver uma forma do Estado garantir que todos possam ter um livre acesso à justiça. E qual que é a importância disso? Bom, é graças a essa teoria do Mauro Capelletti de acesso à justiça que nós temos uma defensoria pública, que nós temos a garantia constitucional de livre acesso à justiça, de possibilidade de defesa jurisdicional através do pedido de justiça gratuita, porque você não tem condições de arcar com os custos do judiciário. Então, e principalmente a questão da necessidade de esclarecimento sobre esses direitos, que hoje em dia você tem muitas campanhas de conscientização, você tem organismos sociais como sindicatos que inclusive garantem esses esclarecimentos. E com isso encerramos a nossa aula sobre direito, poder e sociedade. Agradeço muito a sua atenção e bons estudos para você.